Investigando a Páscoa. Essa é a nossa série de mensagens do mês de abril, que nós começamos na semana passada, aliás, na sexta-feira, sim, semana passada. Nós falamos sobre a cruz, o primeiro registro. Como vimos no teaser agora, nós queremos olhar para os acontecimentos dessa última semana da vida de Jesus e também o que vem depois da sua ressurreição. Olhar os fatos, confrontar as evidências, ouvir as testemunhas, da cruz ao túmulo vazio, passando pelas testemunhas, pela sepultura vazia, chegando até a promessa que ele deixa depois. Ver o que representa a sua presença entre nós. Na sexta-feira, a gente encerrou o caso com uma cena muito clara. Um homem morreu. Um corpo foi sepultado. Uma sepultura foi fechada com uma grande pedra e lacrada. Tudo indicava que era o fim da história. Mas, no primeiro dia da semana, tem algo que não se encaixa. Há um fato novo que acontece. E como estamos investigando tudo isso, nós precisamos reabrir o caso. Nós precisamos verificar o que acontece nesse contexto. Nós precisamos investigar também hoje o túmulo aberto. Sim, o túmulo está aberto. O corpo não está mais lá. E a gente quer voltar a essa cena, não apenas para relembrar, mas para investigar. A partir de agora, a gente quer dar uma atenção especial a esse novo fato que se abre na história no domingo de Páscoa. De novo, hoje, a gente quer prestar especial atenção ao relato do Evangelho de Lucas. Como fizemos na sexta-feira, no capítulo 23, hoje olharemos o começo do capítulo 24. Mas também olharemos, como fizemos na sexta-feira, Isaías 53. Novamente, não vamos projetar os textos, não vamos ler o texto, vamos citando os fatos conforme vão sendo narrados. E a tarefa de casa, todo mundo fez a de sexta-feira, né? Vamos dar mais uma nova tarefa. Vamos ler em casa, Lucas 24. Vamos ler em casa, Isaías 53. E aqui, de novo, somos colocados diante de uma cena repleta de personagens. Cada um deles revela coisas importantes desse fato. E como na sexta-feira nós vamos começar olhando os envolvidos. Se na cruz nós vimos rejeição ativa, aqui a gente vê algo diferente. Pessoas diante de um fato tentando entender, tentando compreender o que aconteceu. Na sexta-feira a gente fez uma pergunta a respeito dos envolvidos: quem está por trás da cruz? Hoje a pergunta é: quem está diante do túmulo aberto? Quem são os envolvidos nesse fato? E nós queremos começar no mesmo lugar que começamos sexta-feira. As autoridades, elas continuam incomodadas, resistentes, endurecidas, como vimos na sexta-feira. Eles se lembram das palavras de Jesus e das palavras que eventualmente pipocavam por entre o povo de que ele ressuscitaria. E por isso eles tomam providências também agora. Continuam determinadas a impedir qualquer desdobramento que fuja do seu controle.
Na verdade, é o que está em jogo também no episódio anterior. Mas aqui acontece algo revelador. Mesmo tendo alcançado aquilo que eles queriam, a morte de Jesus, as autoridades, tanto religiosas quanto políticas, não encontram paz. Elas estão inquietas, estão vigilantes, tentando garantir que a história termina como eles tinham decidido que ela deveria terminar. Isso mostra algo extremamente profundo para a nossa vida também hoje. É possível estar sinceramente convicto de algo e mesmo assim estar enganado. Eles estavam convictos que fizeram o que tinha que ser feito. As autoridades estavam convictos de que isso deveria acontecer de fato. Não como estando alinhados ao propósito de Deus, mas eles estavam convictos de que a melhor coisa a ser feita com Jesus era matá-lo. Estavam sinceramente convictos, mas profundamente enganados. Cuidemos com as nossas convicções. Cuidemos com as nossas certezas. Fiquemos muito atentos com as verdades supremas, especialmente, nunca é demais lembrar disso, quando a gente vai com elas para as redes sociais. Essas autoridades políticas agem movidas por uma lógica. Elas estão em torno do túmulo de uma forma muito preventiva, tentando evitar qualquer instabilidade no meio do povo, caso alguma coisa aconteça com essa sepultura, caso alguma coisa aconteça com esse corpo que está lá dentro. Quando as autoridades ordenam os guardas a se posicionarem diante do túmulo, elas estão sendo extremamente estratégicas. Elas estão sendo extremamente pragmáticas, interessados na ordem social e não na verdade. E no fundo, o que os move é o medo, é o receio do caos social. Lembram? Falei de Pilatos na sexta-feira. Ele precisava manter tudo em paz. Ele precisava manter tudo em ordem, porque qualquer desordem poderia chatear o imperador que o havia colocado no cargo por causa de uma relação de parentesco. Então tudo tinha que ficar bem. O objetivo das autoridades é: nada pode sair do controle. Repito, garantir que nada saia do controle. Ops, domingo de manhã, estão diante de um túmulo aberto e vazio. Todo e qualquer controle é perdido, vai para o espaço, diante desse fato. Mas essas são as autoridades envolvidas nesse cenário, nesse ambiente, diante do túmulo aberto. Mas há também os soldados, que foram colocados ali, repito, para guardar o túmulo. Representam essa tentativa concreta de que nada saia do controle. Mas são justamente eles que presenciam o inesperado. Um grande terremoto, a ação de um anjo, a pedra sendo removida e o túmulo vazio. Esses relatos, especialmente Mateus nos traz.
Mas eles tornam-se assim testemunhas diretas daquilo que ninguém conseguiria produzir por si mesmo. Volto a dizer, estão tentando entender o que está acontecendo. Esses personagens todos, especialmente esses soldados. Ainda assim, eles relatam o ocorrido para as autoridades. O texto mostra que eles correm procurando as autoridades e contam o que aconteceu. O terremoto, o anjo, a pedra removida. Mas também o texto mostra que eles recebem agora dinheiro e são orientados a divulgar uma versão alternativa dos fatos. Guerra de narrativa não é coisa do nosso tempo, tá? Os soldados continuam insensíveis, cínicos, indiferentes, como na sexta-feira. Mas agora também intimidados diante desse fato. Diante do poder das autoridades, porque eles estavam correndo o risco de pagar com a vida o fato de não terem cumprido a sua tarefa. Tornam-se então vendidos, subornados. Quando aceitam sustentar uma mentira, quando aceitam esconder a verdade dos fatos, agem de forma conivente, participam ativamente da distorção da verdade. No fundo, revelam que estão com o coração endurecido, porque mesmo diante de uma evidência clara, escolhem preservar a sua segurança em vez de se render a essa verdade. Queridos, o que a gente vê aqui de novo é muito sério para cada um de nós. Esses soldados não estão lidando com falta de evidência. Estão tomando a decisão de encobri-la. Por isso, queridos, não basta ver. É preciso estar disposto a admitir o que se viu na jornada com Jesus. A verdade, ela pode ser evidente e ainda assim ser rejeitada quando ela custa caro demais. Como nós agimos com aquilo que vemos, ouvimos, conhecemos, sabemos a respeito do Evangelho? O que fazemos com isso? Como nos posicionamos diante disso? Mesmo quando se posicionar custa caro. Temos ainda o relato de que há mulheres diante do túmulo vazio. E elas vão ali movidos por amor, por cuidado, elas são fiéis. Porque elas permanecem quando outros se afastam. Elas são corajosas, porque elas vão para o sepulcro em meio ao caos da sexta-feira, da quinta-feira. Mas a palavra também diz que elas chegam lá entristecidas. Elas chegam lá com uma expectativa limitada. Elas esperam encontrar um corpo, não a ressurreição, não um túmulo vazio. Por isso, diante desse fato da pedra removida, do túmulo vazio, elas ficam surpresas. E saem do túmulo impactadas pelo que viram, ouviram, para testemunhar os demais. A fidelidade dessas mulheres é real, mesmo que a compreensão ainda seja incompleta. Estão envolvidos na cena diante do túmulo vazio os discípulos. Aparecem como aqueles que recebem a notícia de que Jesus ressuscitou, de que Jesus vive, mas não conseguem acolher de imediato. O relato parece absurdo.
eles não creem, eles são céticos, no sentido de que não aceitam facilmente aquilo que lhes é entregue pelas mulheres, especialmente, e que desafia a compreensão. Eles também estão confusos, tentando organizar essa realidade que não estava também nas suas expectativas. Vemos isso muito claro no relato dos 2 discípulos que estão caminhando o caminho de Emaús e que Lucas nos narra a partir do versículo 13 do capítulo 24. Ali Jesus diz que eles são relutantes, que eles são lentos para crer, como demoram para crer. Em alguns casos, inclusive, eles são incrédulos. Tomé não consegue crer. Mas, queridos, a gente vê também discípulos impulsivos, como Pedro, inquietos, investigativos com relação a tudo isso. Pedro, especialmente, a gente percebe, ele não compreende plenamente o que está acontecendo, mas por outro lado, ele também não consegue ignorar o fato, ele não consegue ignorar a evidência. Isso revela esse coração em tensão, que não é um coração fechado como o coração das autoridades, mas que também ainda não está firme na fé. Na sexta-feira, volto a dizer, havia uma rejeição ativa. Aqui não, aqui tem um processo em andamento. Temos corações que ainda não conseguem crer, mas que também já não conseguem mais simplesmente descartar. Não é sobre super crentes, sobre crentes fortes, mas é sobre gente que está no caminho. A gente consegue acompanhar esse movimento em torno do túmulo vazio? As autoridades tentando controlar, os soldados confrontados com a verdade, mas se vendendo, as mulheres se surpreendendo e testemunhando, discípulos hesitando. Em todos eles, nós vemos algo em comum: ninguém chega ao túmulo plenamente pronto para crer. Ninguém chega totalmente pronto para acreditar. E por isso a gente precisa ir um passo adiante, olhar para as evidências e perguntar o que realmente foi encontrado por essas pessoas, por esses envolvidos. Se os envolvidos nos mostram diferentes reações, a gente precisa olhar para os fatos. O que havia de fato naquela manhã? O que havia? O primeiro dado é simples e direto, e aponta para 2 fatos. O túmulo está aberto, e está aberto porque a pedra foi removida. Isso se vê de longe. Se vê de longe que o túmulo está aberto, de que a grande pedra que havia sido rolada à entrada do túmulo havia sido removida. Mas quando se chega mais perto, tem um terceiro fato extremamente relevante: o túmulo está vazio. Aqui não é uma questão de interpretação, aqui é uma questão de constatação. Algo aconteceu. O túmulo está aberto, a pedra foi removida e o túmulo está vazio. Mas na verdade essa cena ainda está em aberta, a evidência está exposta. Mas o que as pessoas começam a fazer com isso? Por isso a gente precisa olhar também para isso, a gente precisa olhar o relato das testemunhas que viram o que viram. Nas evidências estão os relatos desses envolvidos, dessas pessoas. Eu não trouxe aqui
como personagem, aqueles homens que aparecem com vestes resplandecentes, os anjos que estão ali. Mas eles afirmam algo importante que joga luz aos fatos e revela evidências importantes. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Mas eles também afirmam, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas eles dizem mais, eles dizem, lembrem-se do que lhes disse Jesus quando estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Vejam, nesse relato, nesse testemunho, não tem apenas informação. Tem um chamado a lembrar das promessas. Lembrem-se do que foi dito. Lembram-se do que foi falado. Lembrem-se do que foi anunciado. E então algo decisivo acontece. O versículo 8 diz: então se lembraram. Então se lembraram. Vejam, uma evidência externa encontra agora uma palavra anunciada. Porque a ressurreição não surge do nada, isso muda tudo. A ressurreição está ligada a uma promessa, a uma palavra anunciada. Como vimos na sexta-feira, já havia sido anunciado pelo profeta Isaías. Depois do seu sofrimento, disse Isaías, ele verá a luz e prolongará os seus dias. Ou seja, o que acontece no túmulo também já havia sido anunciado e também está dentro do plano de Deus. Não só o que acontece na cruz. O que acontece na cruz foi anunciado. O que acontece na cruz foi falado. E por isso não há acaso na cruz, como vimos na sexta. O que acontece no domingo, o que é contemplado diante daquele túmulo vazio com pedra removida, também já faz parte do plano de Deus. Também está inserido no soberano propósito do Senhor. Por isso, quando a gente reúne tudo isso, a gente percebe uma coisa: a gente não está diante de um vazio sem explicação. As evidências apontam para uma mesma direção. Qual é o veredito? O que o túmulo aberto nos diz? Aqui a gente chega no ponto central. Não basta ver o que aconteceu, não basta ter informações, é preciso compreender o que significa. E o que significa? Primeiro, a ressurreição confirma a cruz. Aquilo que parecia derrota foi, na verdade, aceito por Deus. O sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente. E a ressurreição confirma isso. Em segundo lugar, a ressurreição vence a morte. Aquilo que parecia o final, já não tem mais a última palavra. A morte não tem mais a última palavra. Em terceiro lugar, a ressurreição cumpre a promessa. Deus fez exatamente aquilo que Ele havia dito. E isso nos leva agora a algo inevitável. A ressurreição exige uma resposta. Diante da cruz não há espaço para neutralidade, mas diante da sepultura vazia também não há espaço para neutralidade. Mesmo diante das evidências, muitas vezes o nosso coração pode se fechar, pode hesitar.
Podemos ver e mesmo assim resistir. Podemos saber e ainda assim negar. Podemos estar convencidos na mente e mesmo assim não render o coração. Mas isso não muda fatos. Isso não muda fatos. O túmulo está aberto. A pedra foi removida. O túmulo está vazio. Cristo vive. O sacrifício foi aceito. O pecado não prevaleceu. Tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? O diabo foi derrotado, foi humilhado, foi exposto a vexame público pela sepultura vazia. E agora o meu lado pentecostal estava esperando um aleluia bem grande aqui da igreja. Amém? Aleluia! Cristo vive, Ele venceu, Ele ressuscitou. A morte não tem a última palavra. O diabo não tem a última palavra. Nenhuma acusação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive. Paulo declara isso de forma magistral em Colossenses 2. Deus os vivificou justamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que nos era contrária e a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Na sexta-feira nós vimos que Ele morreu por nós. Na Páscoa a gente declara: Ele vive por nós, vive em nós, vive no nosso meio. O túmulo está vazio, não porque algo deu errado, mas porque Deus cumpriu o que prometeu. O túmulo está vazio, porque a gente não controla nada. Não há inimigos humanos ou espirituais que possam mudar os propósitos eternos de Deus. Deus cumpriu o que prometeu. A pergunta, por isso, para nós hoje, ela pode ser, mas ela não precisa mais ser o que aconteceu. Mas é o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Nós vivemos numa cultura que não crê na ressurreição. A nossa cultura não crê na ressurreição. A nossa cultura crê na reencarnação. Mas se nós cremos em Jesus, se nós de fato somos cristãos, então nós declaramos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dentre todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem, ou seja, por causa da ressurreição de Cristo, nós cremos na ressurreição, e cremos na ressurreição como declaramos nos credos da igreja primitiva, como o credo apostólico. Eu creio na ressurreição do corpo, eu creio na ressurreição da carne. A sepultura não tem a última palavra, o cemitério não tem a última palavra. E quando eu morrer eu não vou ficar vagando por aí, se eu fui bonzinho melhorando, inúmeras, infinitas vezes até chegar à luz. E se eu não fui bonzinho, talvez até eu vire uma minhoca, como 7 anos no Tibete revela o filme, né? Não mata a minhoquinha porque pode ser tua mãe. Queridos, não crer na ressurreição é colocar sobre os nossos ombros um peso que Jesus já levou. É colocar sobre o ser humano um fardo impossível de carregar, e que não precisa mais ser carregado, porque Jesus já carregou. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie.
Ao ser humano está posto a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. O que eu faço com isso? Celebre essa Páscoa com todo o teu ser. Celebre essa Páscoa com a tua família, se isso for possível. Celebre a Páscoa com toda a alegria. Porque também na nossa cultura a gente celebra a sexta-feira com tanta coisa, com encenações, com contrição, com quebrantamento. E no domingo a gente sai do culto, faz churrasco, come chocolate e para por aí. Não, né? Vivamos na força da ressurreição, vivamos no poder da ressurreição, porque foi no poder da ressurreição que esses primeiros discípulos, essas primeiras testemunhas, nas palavras de alguém de fora, transtornaram o mundo. Como testemunhas de Jesus, vivamos. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Próximo domingo, o terceiro registro. As testemunhas precisam ser ouvidas. As testemunhas ainda têm o que dizer sobre isso. Próximo domingo, 10 da manhã, 19 horas, nós vamos continuar investigando a Páscoa.